Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não é circunstância, só o seu amor. Não me guio por vistas, não olhe circunstância, só o seu amor. Não me guio por vistas. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha a circunstância, só do seu amor. Não me guio por vistas, não olha circunstâncias, só do seu amor. Não me guio por vistas. E ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não é circunstância, só do seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha circunstâncias, só do seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não é circunstância, só do seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não é circunstância, só do seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás.
mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Minha fonte, minha colheita, minha herança. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra de suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
escravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Boa noite a todos. Digno é o Senhor do nosso louvor, da nossa adoração. Nós estamos aqui por causa de Jesus, para falar de Jesus, para entregarmos o nosso coração para Jesus atuar através do seu Espírito Santo. Não há outro caminho para nós a não ser esse, em que abrimos o nosso coração e deixamos que o Espírito Santo faça uma obra em nós. Chegou o momento de eu mandar um abraço aí para o pessoal que está com a gente nessa noite, os nossos queridos irmãos, a Isilda Antunes, que bom, Isilda. Graciete, que sempre assiste depois. Hoje a gente está tendo a chance de mandar esse beijo, abraço para você aí, que assiste sempre, mesmo que seja depois. Mandar um beijão aí pro Elias, muito querido nosso, esposa. O Wilton, dá um beijão aí pro Wilton, Sabrina, Davi. Nosso querido Marcelo Barça, que fez aniversário aí essa semana. Muito, muito bom estar com você por aqui. A Alzira, queridona nossa, muito querida mesmo, que bom ver você por aqui. Vânia Guida, nossa amigona aí de sempre. Minha tia Bizinha também está sempre com a gente. Lourdes Gonçalves, lá de Lisboa, sempre conosco. Felipe Nespoli, queridaço nosso.
com a gente. Karina, que é a irmã que sempre diz Dani, te amo. E mandar um beijão aí pro pessoal que tiver aberto sala de vídeo, né? Daniele, geralmente Karina abrem sala de vídeo. E aí mandar um beijo pro pessoal que a gente não vê aqui, mas sabe que está conectado com a gente, tá bom? Mandar um beijo aí pro pessoal da sala da Karina, ela já confirmou aqui que abriu uma sala, e Daniele também. Muito bom. Vamos orar? Eu sempre tenho dito, e tenho repetido bastante isso, porque quero mesmo criar um hábito na gente de nos apegarmos às amizades para orarmos. A gente ora pouco com nossos amigos, porque quando a gente encontra um amigo, a gente fala da vida, a gente fala como estão as coisas, a gente conta fatos, e nem sempre, apesar da intimidade que existe, a gente chega e diz assim, olha, vamos orar? E eu queria te convidar agora para a gente orar junto. Amém? Pai, nós oramos a Ti, em primeiro lugar, para te agradecer por essa chance que temos de falar contigo e sentir a Tua presença. Sabemos que só estamos diante de Ti porque Jesus morreu na cruz e abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Muito obrigado pela oferta na cruz do Calvário em nosso favor, derramando um sangue que nos abriu o caminho para falar contigo. Ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, que de alguma maneira o Teu Espírito Santo nos toque em mais uma transmissão em que estamos buscando que o Senhor opere na nossa vida. Ó Pai, a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. O dia foi começada no nosso coração, ela possa ter continuidade hoje, que mais uma página possa ser escrita acerca da nossa conversão, acerca do nosso entendimento das coisas do Senhor. Que a gente não fique onde estamos, mas que possamos caminhar na Tua presença. Dá-nos, Pai, a Tua mão, nos puxa, nos resgata mais uma vez, para que a gente possa, encorajado pela Tua palavra, animados pelo Teu Espírito Santo, renovados pela ação graciosa do Teu amor, possamos continuar seguindo, ganhando mais intimidade, dia após dia, mais intimidade com Jesus. Ó Pai, de maneira muito simples, nós queremos que, ao final dessa transmissão, estejamos mais apaixonadas por Jesus. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu tenho uma mensagem hoje. Eu vou pegar ali a Bíblia e, se você quiser aí, você pode localizar Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19, para quem esteve conosco na última transmissão, que foi na terça-feira, nós terminamos a mensagem citando esse versículo. Apesar da mensagem de hoje ser uma mensagem independente em relação à mensagem de terça, para quem assistiu, ela vai complementar. A gente acabou falando sobre um assunto que rendeu bastante, falamos sobre sanguessugas emocionais, usando um texto lá de Provérbios que faz menção a esse termo sanguessugas, e andamos bem, ficou faltando falar muita coisa, e eu acho que pediu uma continuidade. Então hoje, apesar de estar falando sobre algo independente do que nós falamos na terça-feira, acredito que para quem vai ouvir essa mensagem e ouviu a mensagem de terça-feira, vai agregar, tá? A gente procura dar algum nível de continuidade. Toda transmissão a gente está trazendo um assunto que vai ajudar no assunto anterior e vai preparar para o próximo assunto. Porque afinal o propósito aqui é funcionar como uma terapia de Jesus na nossa vida. A gente sempre tem coisas para tratar e Jesus ele vai tratando aos poucos para que
a gente vá assumindo novos lugares de entendimento e, pouco a pouco, assim, ele vai fazendo a obra. Jesus não está demorando de fazer a obra dele em nós. É que ele respeita a nossa dinâmica. Então ele está sempre fazendo alguma coisa, mas ele não invade, impõe ou acelera o processo. À medida que a gente abre o coração, o Espírito Santo vai atuando, e à medida que o Espírito Santo vai atuando, essa obra vai acontecendo. Então eu acredito que na terça-feira o Senhor reservou algo para nós que ia nos ajudar. E hoje, de igual modo, mais alguma coisa que, agregado ao que a gente já tem, vai dando continuidade à nossa construção enquanto servos e servas, discípulos e discípulas de Jesus. Esse é o propósito. Então quero ler para você Filipenses 4,19, diz-nos assim a palavra do Senhor: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e edifique através dessa mensagem. Eu dei um título para essa mensagem: Supridos ou sobrecarregados? Você está se sentindo suprido ou você vem se sentindo sobrecarregado? Obviamente são duas coisas diferentes. E também é muito claro para nós que Deus quer nos suprir e jamais nos sobrecarregar. Então hoje precisamos fazer uma reflexão identificando se estamos nos sentindo sobrecarregados, para entendermos aonde essa mensagem vai se encaixar em nós e observar o quanto Deus nos supre e aprender esse caminho da gratidão e de glorificação, né, ao nome do Senhor por aquilo que Ele vem fazendo na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O sonho do homem em relação a Deus pode expressar um desejo de um coração que é enganoso. Eu acredito que é importante sonhar. O grande problema é quando nós não entendemos qual é o sentido, qual é a direção que precisa existir nesse ato de sonhar. Isso é muito importante ficar muito bem esclarecido para nós. Quando eu digo assim, eu sonho em viver essa experiência, eu sonho em possuir isso ou aquilo, isso pode estar reproduzindo algo de mim que parta de um coração que a Bíblia já diz que é enganoso. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Se nossos sonhos são nossos para Deus, podemos ter problemas. É arriscado sonhar de nós para Deus. A nossa garantia, a nossa fé, é que quando vem de Deus para nós, é uma bênção. Que é o que a gente chama com outro nome de plano de Deus. Então o texto diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Então o suprimento vem de Deus para nós. Nós precisamos compreender muito bem que Deus não nos impede de sonhar. Ele só quer que nós compreendamos que quando nós nos abrimos para os sonhos dele, para os planos dele na nossa vida, nós somos abençoados. Não há aqui risco, não há nenhum tipo de insegurança em relação a fazermos isso. Tanto que a Bíblia sempre toca no ponto da fé como sendo algo imprescindível para o relacionamento com Deus. Se eu sonho e digo para Deus qual é o meu sonho,
ele não vai me atender para atender aos meus caprichos, porque isso poderia ser ruim para mim. Ou seja, até quando eu e você sonhamos, podemos estar nos candidatando a ter um problema. Por quê? Você sonha algo que você consegue, e quando isso é fruto de um coração enganoso, o que acontece? Você até consegue, mas a gente usa até uma expressão popular que é: ganhou, mas não levou. Nós precisamos ter fé a ponto de dizermos para Deus que não queremos que os nossos sonhos se realizem. Eu não quero que os meus sonhos se realizem. Porque se os meus sonhos se realizarem, eu poderei errar nas minhas aspirações. Porém, Deus, jamais. Então, o meu Deus, isso é uma declaração de fé. É para quem crê. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Então, outra coisa eu preciso compreender. Se eu compreendo que preciso do sonho de Deus para mim e não o meu na direção de Deus, eu preciso compreender uma segunda coisa. Deus não quer impor planos que me atravessem, mas me violentem, violem a minha vontade. Não, não. Quem tem fé e quem desfruta de intimidade com o Senhor sabe muito bem que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Aí é uma questão de confiança. Você não tem que suportar, goela adentro, os sonhos de Deus, como se os sonhos de Deus fossem uma coisa inferior ou que não passasse por aquilo que precisamos. Não. O sonho de Deus para mim e para você te surpreende, sabe por quê? Porque a maneira como Deus faz e aquilo que Ele deseja fazer na vida de cada um de nós é o que nós mais precisamos e nem sabemos. A nossa distância em relação a Deus é tão grande que sequer sabemos o que precisamos. A gente pensa que sabe o que é importante para nós. Mas, na verdade, quem sabe de nós, quem sabe o que é importante para nós, é o nosso Senhor. Vem dele para nós. Então, o coração do crente é um coração apaixonado por estar diante do altar do Senhor, com o coração aberto para receber o plano que é dele. Se você não abre o coração para receber aquilo que vem de Deus para você, não creia que aquilo que vem de você para Deus seja melhor. Deus tem a capacidade de nos surpreender. Deus faz coisas por nós que nós sequer cogitaríamos fazer por nós mesmos. Eu não quero ser Deus, eu quero o Deus eu sou. Eu não quero ser Deus da minha vida, eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida. E quando eu faço isso, eu não saio perdendo, eu sempre saio ganhando, no sentido de que as riquezas de Deus, elas são preciosas. Aquilo que eu chamo de riqueza, nem sempre são riquezas, de fato. Eu tenho aqui 2 textos para você registrar a discrepância que há entre a minha visão de riqueza e as riquezas do Senhor. Eu tenho aqui para você Mateus 6,20. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E eu tenho também para você Tiago 5, verso 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Então, as minhas riquezas, aquilo que eu digo que são riquezas, nem sempre são riquezas aos olhos de Deus. E eu quero a noção de Deus de riqueza. Eu preciso que sejam agregadas a mim as riquezas do Senhor, não aquilo que eu digo que é riqueza. Existe gente que
a única coisa que tem é dinheiro, mas é pobre. Existem pessoas que são pobres aos olhos de uma estatística, de um enquadramento humano, de um status social, mas são pessoas ricas. Você pode estar na casa de uma pessoa com muitas posses e se sentir muito mal, achar o ambiente hostil, frio, distante. Assim como você pode estar na casa de uma pessoa muito simples e se sentir enriquecida por um ambiente de calor humano, em que você sente a presença de Deus e se sente à vontade. Para mostrar para você, estou dando um exemplo aqui simples a respeito da distância que existe da nossa noção de riqueza e aquilo que é riqueza aos olhos do Senhor. E aí a pergunta: você está se sentindo suprido ou você está se sentindo sobrecarregado? Posso dizer uma coisa para você? Quando não estamos vivendo a obra de Deus no nosso coração, até nossas riquezas, até nossas posses, até nossas conquistas nos sobrecarregam. Eu conheço pessoas que têm bons carros e não podem dirigir seus bons carros, andam às vezes de transporte alternativo, um táxi, um Uber, porque temem dirigir seus próprios carros e sofrerem um assalto, um sequestro. Eu conheço pessoas que moram tão bem que temem serem abordadas na saída dos seus prédios e mansões, condomínios, e ficam completamente neuróticos em relação àquilo que têm e não podem desfrutar. Assim como conheço pessoas que moram em lugares que podem deixar a porta aberta porque não há perigo de serem roubadas, de serem assaltadas. Então, com isso eu quero dizer que quando eu administro a minha vida, até aquilo que eu conquisto pode trazer sobrecarga para mim. Porém, quando eu deixo isso a cargo de Deus, no sentido de ser servo dele, de me permitir receber dele, o que acontece? As riquezas do Senhor suprem as nossas necessidades. Quando você está suprido de amor, ainda que talvez num lugar hostil, você se sente bem porque você está suprido. Se você está num lugar que você não gosta da comida, por exemplo, mas você fez uma refeição antes de sair de casa, não é problema para você. Sabe por quê? Porque você está suprido. Você está suprido. Então, o servo, a serva do Senhor Jesus, ele tem tanta intimidade que ele recebe essa glória, essa riqueza que vem do céu, essa riqueza que vem de Deus para nós, e quando ele sai para o mundo, sai para a vida, mesmo que haja fome espiritual, ele está suprido e é capaz até mesmo de estender a mão para abençoar outras pessoas, porque ele está tão cheio e ele é capaz de transbordar, de contagiar pessoas com aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Estamos falando coisas que eu tenho certeza que todas as pessoas sabem. Qual é o exercício aqui? É a gente permitir que o Espírito Santo nessa noite tire de nós nossa razão, muitas vezes impregnada de ganância por riquezas, por coisas que a gente entende como sendo riquezas e que o Espírito Santo não nos autoriza a atribuir como sendo riquezas. Isso é um movimento espiritual. Deus, ele acrescenta coisas assim como ele tem o poder de arrancar coisas do nosso coração. Deus trabalha assim, ele limpa nosso coração e aí ele já pode nos encher com a sua presença. Então, aqui a gente está sendo abastecido e, ao mesmo tempo, está drenando para fora aquilo que não presta dentro da gente. Muitas vezes, na vida, a gente está triste e alguém se aproxima de nós e empurra a nossa cabeça para que o nosso olhar
seja capaz de contemplar o que nós não estamos vendo. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, eu estou triste porque está acontecendo isso. E aí chega uma outra pessoa e fala, mas não pensa assim, pensa por outro lado. Se Deus está te abençoando, está fazendo isso, olha quanta coisa. E às vezes nós somos lembrados de que somos abençoados. Pastor Hudson estava por aí, não sei se ele está ainda acompanhando a mensagem. Eu me lembro de uma vez que ele disse assim, as pessoas falam que não são abençoadas porque não sabem o que é maldição. Isso me tocou muito forte na época e vez por outra eu lembro disso. Às vezes você reclama da sua vida, mas você não faz ideia do que é ser amaldiçoado. Eu vou dar um outro exemplo aqui, não é? A gente às vezes brinca com as pessoas sobre loucura. Fulano tá maluco. A gente não sabe o que é um hospital psiquiátrico. A gente não sabe o que é um hospital psiquiátrico. Esses dias mesmo uma amiga nossa, irmã em Cristo, ela, por ser bariátrica, ela fez operação bariátrica e algumas dessas cirurgias comprometem os ossos, né? Facilitando a possibilidade de lesões aumenta. E ela quebrou os 2 pés. E ela leva uma vida muito agitada, faz muitas coisas. Ela falou assim, estou há 1 dia numa cadeira de rodas e estou sentindo o drama que pessoas sentem, às vezes, a vida inteira. A vida inteira existem pessoas que não podem andar como eu e como você. E você quebra uma perna que seja. Né? No caso dela foi até uma coisa exagerada, quebrou os 2 pés, mas às vezes quebramos uma perna e engessamos. Já torna a nossa vida tão... Não basta nem irmos tão longe. Um dedo já nos faz falta. Um dedo já nos faz falta. Então, o Evangelho ele tem o poder de nos fornecer uma nova visão acerca do que são riquezas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se eu não sei o que são riquezas segundo Deus, eu vou me sobrecarregar, às vezes, sendo rico. Eu acredito que pessoas podem ser ricas das coisas que elas almejaram. E nem por causa disso são pessoas que se sentem supridas. Se eu quero me sentir suprido, eu preciso deixar isso a cargo de Deus, porque eu creio que Deus tem o suprimento de que eu preciso. Eu creio que Deus tem o suprimento de que eu necessito. Eu acredito até mesmo que riquezas são capazes de trazer algum nível de satisfação em termos de necessidades. Mas o suprimento de necessidades em glória, só Jesus pode nos dar. Eu quero a glória de Jesus sobre a minha vida. Eu desejo de todo o meu coração que a glória de Jesus entre no seu coração, tome a sua casa, a sua família. Eu creio que Deus pode fazer você carregar para onde você for, no local de trabalho, nas lutas, nos combates da vida, você carregar essa glória de Deus. Eu creio que isso é suprimento. Quando a gente encontra com uma pessoa querida, o tempo passa mais rápido. Quando a gente está com uma pessoa inconveniente e hostil, parece que a hora não passa. Não é? Você está fazendo uma coisa que você gosta, o tempo corre. Você está fazendo algo que você não gosta, que é incômodo para você fazer, aquilo demora muito. Para a gente ter um pouquinho de noção do que é suprimento e do que é sobrecarga. Cuidado, às vezes a minha aspiração e a sua podem nos conduzir a um caminho de sobrecarga. Às vezes eu estou planejando coisas, eu estou me empenhando, eu estou criando uma expectativa em relação a coisas e não estou vendo que eu estou cavando um caminho para sobrecarga. Tem gente que está muito bem sozinho, aí fala, eu quero estar com alguém, e aí por escolhas erradas se alia e se torna companheiro de uma pessoa que traz sobrecarga.
Existem pessoas que estão muito bem como estão, mas não conseguem enxergar isso e fazem alterações que trazem sobrecarga, a ponto da pessoa se arrepender, se voltar para o passado e dizer assim, como eu era feliz e não sabia. Só que o desejo do Evangelho é antecipar essa consciência para que você, munido dessa consciência, seja feliz agora. Deus não tenha prazer que você tome consciência de que uma coisa é como é depois, para depois você se arrepender. Ele quer que você aproveite isso agora. Eu creio que o Espírito Santo quer nos ensinar. O que é que são riquezas? O que é que nos enriquece de verdade? O que é que supre nossas necessidades de verdade? Existem muitas pessoas que se sentem feridas porque perderam coisas. Eu sei que existem pessoas que se angustiam porque arrancaram coisas delas e elas se sentem profundamente injustiçadas. Precisamos rever o que é que são riquezas. Talvez o que tiraram de você não se parece, não tem a mesma proporção do que a glória das riquezas que Deus quer derramar sobre a sua vida. Eu creio que o que tiram de mim não vai me fazer falta ao fim e ao cabo, sabe por quê? Porque a glória das riquezas do Senhor na minha vida, ninguém pode arrancar. Nós pregamos outro dia sobre Pedro, tremendamente preso, e ele foi liberto, as algemas caíram. Né? Então nada foi capaz de impedir. Não é? Quando Paulo começou a pregar, um homem que havia discipulado ele na religião da época, disse, não é? Deixa esses homens, deixai esses homens. Por quê? Se essa obra for de Deus, ninguém vai poder prevalecer contra ele. Se não for, ela vai se desfazer. Eu tenho certeza que a obra que Deus começou a fazer na sua vida, nenhum homem, ninguém é capaz. Ninguém é capaz de desfazer. A gente sofre perdas, sim. Existem pessoas que se aproximam e ao invés de agregarem, elas arrancam, elas tiram. Mas tudo aquilo que levarem, pode deixar levar. Não tem problema. Porque a nossa fé é que o nosso Deus, segundo as riquezas dele, vai nos suprir. A gente procura por justiça num nível em que não esbarremos na insensatez, como é óbvio. Mas existem pessoas que alimentam isso e sofrem muito. Sofrem muito porque continuam, dão continuidade, permanecem em dores que poderiam ser completamente outras. Né? A dor poderia se converter em alívio se simplesmente a gente deixasse para lá. Existem pessoas que te feriram, não é? Falaram coisas para você, que te magoaram. Pois é. Onde estão os teus olhos? Fitos naquele que vive, reina, que é o seu Deus, que quer derramar suas riquezas sobre a sua vida, ou sobre a pobreza de pessoas que, por estarem distantes de Cristo, não desfrutam da glória dessas riquezas do Senhor, que são as que nos enriquecem de verdade. A Bíblia diz em Provérbios, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Acrescentou dores, não é bênção do Senhor, não. A bênção do Senhor, ela é capaz de agregar sem tirar nada. Existem coisas que custam um preço que não vale a pena ser pago. Às vezes a gente recebe de um lado porque faz uma coisa, porque conquista algo, mas perde tanto por outro lado. Se a gente começar a pensar segundo a ação do Espírito na nossa vida, nos sentiremos supridos. E quem está suprido não dá nem um passo além, porque não precisa. Se você está bem alimentado e alguém oferece para você algo a mais, você fala, não, eu estou cheio. E é isso que acontece com aqueles que se rendem a essa glória de Jesus, do ensino de Jesus, do amor de Jesus. Elas são tão preenchidas a ponto de transbordarem que não há espaço nelas para angústia, para tristeza, para murmuração, para melancolia, para tantas coisas ruins que têm sido sobrecarga para tanta gente.
O que as pessoas precisam é conhecerem, prosseguirem em conhecer esse Jesus que traz esse tipo de riqueza que o mundo não tem para dar. Por isso que não há sentido nenhum em a gente pregar que uma pessoa vai aceitar Jesus e ela vai ter as riquezas desse mundo garantidas por esse Jesus. Por quê? Infelizmente, as riquezas desse mundo, elas não são capazes de tornarem o ser humano suprido. A gente não se sente suprido porque tem alguma coisa nessa vida. O que nos supre de verdade é quando o Senhor enche o nosso coração com as riquezas que são dele. Quero terminar dizendo para você uma coisa. Aí é desafio. Eu espero em Deus que você pense no que eu vou te falar agora, guarde no coração e leve isso em consideração. Quero falar algo para você aqui como quem te desafia a algo. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem projetos, ou até mesmo você tem frustrações em relação a coisas que você queria que acontecessem ou que fossem diferentes e não são. Mas eu quero te desafiar a algo. Emprestar, dar, ofertar seu coração para Deus e deixar que os sonhos dele se cumpram em você. Será que você pode dizer isso nessa noite para Deus? Deus, meu coração está aberto e eu quero que os teus sonhos se realizem. E não basta dizer isso se você for contradizer, dizendo, mas eu quero isso, mas eu queria... Não, é zerar, é esvaziarmos o nosso coração das nossas propostas e permitirmos que as propostas do Senhor prevaleçam. Essa vitória que eu quero hoje. É esse combate que eu quero combater. Eu não quero que Deus aceite minhas propostas. Eu quero me ver esvaziado das minhas projeções, recebendo as propostas que são do Espírito Santo para a minha vida. Você quer isso? Vamos orar por isso? Pai, entregamos o nosso coração para Ti. Queremos ser enriquecidos segundo aquilo que o Teu Espírito Santo dá como nome, atribui como riqueza. Ó Deus, livra-nos de conquistarmos os nossos sonhos para depois nos vermos infelizes e sobrecarregados. Tira toda a sobrecarga do nosso coração, Senhor, do Teu povo nessa noite e nos supre. Que possamos transbordar da glória do Senhor sobre nossa vida. E que não nos vejamos sobrecarregados porque queremos levar a nossa vida segundo nossas propostas. Ó Deus, nessa noite queremos abrir mão daquilo que procuramos para sermos achados pela manifestação da Tua glória e o Teu poder. Livra-nos, Senhor, de estarmos presos a sentimentos que nos trazem sobrecarga. Aumenta a nossa fé em Ti para que creiamos que o Senhor sabe o que precisamos, o que estamos passando, aquilo que nos sucede, aquilo que rouba a nossa paz. Tu conheces nossas necessidades. Senhor, nós cremos que o Senhor pode dar uma ordem a nosso respeito, nos suprindo, nos enchendo do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, não como um luxo espiritual, como algo sofisticado que vamos ostentar para as pessoas, apresentando como sinal de fervor religioso. Não, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha. E ao mesmo lugar que Ele nos preenche, Ele desocupe nosso coração daquilo que não glorifica, daquilo que só traz sobrecarga. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e a gente não queira outra coisa, a não ser sermos alvo dessa bênção que vem para aqueles que creem. Que essa seja a nossa declaração de fé. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces
consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Que esse espaço ele possa anunciar o cumprimento dos sonhos de Deus na nossa vida. Que cada um de nós possa escrever no comentário, dizer, olha, Deus cumpriu isso na minha vida, Deus ele realizou um plano que eu nem esperava, que a gente possa comungar dessas surpresas santas do Senhor na nossa vida. Muito obrigado aí pela contribuição de todos vocês, pela participação. Se você gostou, curta, compartilhe, isso sempre ajuda. Lembrando que essa mensagem ela vai ficar guardada tanto na minha página pessoal como na página Terapia de Cristo, e eu subo essa mensagem depois para o canal do YouTube. Dali você pode mandar até por Zap para quem você desejar. Tá bom, gente? Eu vejo vocês no domingo às 20 horas para uma transmissão como essa da Palavra de Deus. Um beijão.